Os contos são histórias que falam com o nosso inconsciente. É uma linguagem própria que às vezes a gente não entende, mas o nosso inconsciente consegue acessar as mensagens e consegue elaborar essas mensagens. Eu vou ler para vocês, vou ler para a gente a história de João Felizardo, que está nesse volume dos irmãos Grimm. João o Felizardo. João trabalhou durante 7 anos para o seu patrão e um dia disse-lhe: Meu senhor, meu tempo de contrato esgotou-se. Agora quero voltar para a casa de minha mãe. O patrão respondeu: Você foi fiel e honesto. Tal serviço pede igual remuneração. Deu-lhe uma barra de ouro grossa, quase como a sua cabeça. João pegou o lenço do bolso, embrulhou o pedaço de ouro, pô-lo às costas e meteu-se a caminho, rumo à casa da mãe. Ia andando sossegadamente pela estrada fora quando viu um cavaleiro alegre e pimpão, que vinha trotando sobre um belo cavalo. Ah, disse João em voz alta, como há de ser bom andar montando num cavalo? Fica-se comodamente sentado como numa cadeira, não se tropeça nas pedras, não se gasta o calçado e se avança sem mesmo dar por isso. O cavaleiro, que ouvira o que ele dizia, parou e gritou-lhe: Mas, João, por que andas a pé? Que remédio? Respondeu João. Tenho esse fardo pesado que devo levar para casa. É ouro, bem sei, mas pesa tanto que me esmaga o ombro e nem sequer posso levantar a cabeça. Queres saberes de uma coisa? Disse o cavalheiro. Façamos uma troca. Eu te dou o cavalo e tu me dás o teu pedaço de ouro. Ah, mas de muita boa vontade, disse João, mas terá que fazer força. O cavaleiro desceu bem depressa, pegou na barra de ouro e ajudou João a montar no cavalo. Meteu-lhe as rédeas na mão, recomendando-lhe: Se quiseres que corra como o vento, basta fazer um estalinho com a língua e gritar: hop, hop. João estava felicíssimo em cima do cavalo e partiu a trote largo. Ao fim de algum tempo, teve a ideia de ir mais depressa. Deu um estalinho com a língua e gritou: Upa, upa! O cavalo, obediente, partiu a galope desenfreado e, num bater de olhos, João foi pelos ares, caindo dentro de um buraco à beira da estrada. O cavalo teria continuado no galope se um camponês, que vinha em sentido contrário, conduzindo uma vaca, não agarrasse pelas rédeas. João, todo dolorido, ficou de pé com dificuldade. Aborrecido, disse ao camponês: Que belo gosto montar a cavalo, sobretudo quando se topa com um animal como este, que tropeça e atira a gente pelos ares, fazendo quase quebrar o pescoço. Nunca mais tornarei a montar a cavalo. Por falar nisso, a tua vaquinha sim me agrada. Pode-se ir atrás dela muito sossegado e, além disso, tem-se leite, manteiga e queijo garantidos. Quanto não daria para ter uma vaca como essa? Ora, disse o camponês, se te agrada tanto, poderemos trocar a minha vaca pelo teu cavalo. João concordou todo feliz. O camponês saltou para cima do cavalo e partiu a galope. Tocando calmamente a vaca diante de si, João ia refletindo nas vantagens do negócio que acabava de realizar. Contando que eu tenho um pedaço de pão e de certo não há de me faltar. Posso comer também um pouco de manteiga e queijo. Quando tiver com sede, tiro o leite da minha vaca e bebo.
Oh, meu coraçãozinho, que podes desejar mais? Ao chegar a uma estalagem, parou e, julgando ter agora provisões para toda a vida, liquidou tranquilamente todo o farnel que levava para a viagem e, com os últimos vinténs que possuía, deliciou-se com um bom copo de cerveja. Em seguida, encaminhou-se rumo à aldeia de sua mãe, tocando a vaca diante de si. Ao meio-dia, o calor tornou-se sufocante e João encontrava-se em pleno desacampado, onde se demoraria ainda 1 hora. Sentia tanto calor e sede que até a água se pregava ao céu da boca. Mas tenho um remédio, pensou. Vou ordenhar a minha vaca e refrescar a minha garganta com um bom leite. Amarrou a vaca a um pau e, por falta de coisa melhor, quis aparar o leite com seu boné de couro. Mas, por mais que puxasse e espremesse, das tetas não saiu uma só gota de leite. Como não tinha jeito para lidar com a vaca, ela zangou-se e atirou-lhe tal coice na cabeça que o fez rolar a 10 passos de distância, onde ficou estendido sem sentidos. Ali ficou um bom pedaço de tempo. Felizmente, porém, chegou um carniceiro, empurrando um carrinho com um leitãozinho dentro. Que brincadeira sem graça, disse ele, e ajudou João a levantar-se. João contou-lhe tudo o que havia acontecido. O carniceiro ofereceu-lhe a sua garrafa, dizendo: bebe um gole que logo ficará animado. Aquela vaca nunca mais dará leite. Já está velha e seca. Boa, quando muito, para ser atrelada a uma carroça ou então para ser levada ao matadouro. Oh, que coisa! Disse João, puxando os cabelos desgrenhados. Quem diria uma coisa dessas? Naturalmente, seria muito melhor matar o animal em casa. Quanta carne teríamos! Mas não gosto de carne de vaca, não a acho saborosa. Ah, se fosse um leitãozinho igual a esse, então sim, seria delicioso, sem falar nas salsichas que daria. Escuta, João, disse o carniceiro, por seres quem és e porque quero te ajudar, estou disposto a trocar o meu leitão pela tua vaca. Ai, que Deus te recompense por tanta bondade, disse João. Entregou-lhe a vaca e levou o leitão, segurando-o pela corda com que estava amarrado no carrinho. João continuou o caminho pensando em como tudo lhe ia às 1000 maravilhas. Apenas tinha uma contrariedade e logo a solucionava. Nesse momento, aproximou-se um rapazinho, que levava debaixo do braço um belo pato branco, muito gordo. Cumprimentaram-se desejando um bom dia e conversa vai, conversa vem, João contou-lhe as suas aventuras, gabando-se da boa sorte e das trocas sempre tão vantajosas. O rapazinho então contou que levava o pato à aldeia vizinha e que estava destinado a um banquete de batizado. Experimente seu peso, disse, levando-o pelas asas. É pesado, não acha? Também já faz 2 meses que eu venho engordando com o que há de melhor. Quem tiver a sorte de meter os dentes em semelhante assado, verá a banha escorrer-lhe pelos cantos da boca. É verdade, disse João, levantando o pato com uma das mãos. É um bonito animal, mas também o meu leitão não é mau e tem o seu valor. Entretanto, o rapaz olhava para todos os lados com certa precaução. Depois, abanando a cabeça, disse: Olha, a história do teu leitão não me cheira bem. Acabam justamente de roubar do prefeito da aldeia por onde passei agora. Tenho palpite que deve ser esse que levas aí. Mandaram gente a procurá-lo por toda parte. E seria uma coisa terrível se apanhasse você com ele. No mínimo que te aconteceria
era ser metido numa prisão escura. O pobre João ficou assustadíssimo e exclamou: Ai, meu Deus, livrai-me desta desgraça! Tu que conheces a região melhor do que eu e sabes, portanto, onde esconder-te, leva o meu leitão e dá-me o teu pato. Arrisco-me muito com isso, disse o rapazinho, mas só para te livrar de apuros, vou fazer o que me pedes. Pegou então na corda e bem depressa levou o leitãozinho, desaparecendo por um atalho. O honrado João, livre dessa preocupação, continuou a caminhar rumo à casa, levando o pato debaixo do braço e ia pensando: calculando bem, saí ganhando na troca. Primeiro, a carne de pato é mais fina para assado e mais saborosa que a do leitão. E com toda essa banha terei gordura por uns bons 3 meses. E finalmente, com as belas penas brancas, farei uma boa almofada, na qual dormirei sem que seja preciso embalar-me. Santo Deus, como minha mãe vai ficar contente com um lindo animal! Após ter atravessado a última aldeia antes de chegar à sua, viu um amolador parado com a sua geringonça. A roda girava, girava e ele acompanhava-a cantando: afia tesouras e rodo ligeiro e penduro a manta como sopra o vento. João parou e ficou olhando o que ele estava fazendo. Depois disse: parece que tudo vai à medida dos teus desejos, visto que trabalhas tão alegremente. Oh, se vai, respondeu o outro. Qualquer ofício manual é ouro em barra. Um bom amolador é um homem que, quando mete a mão no bolso, sempre encontra dinheiro. Mas onde comprastes este belo pato? Nunca vi tão bonito por aqui. Não o comprei, ganhei-o em troca de um leitãozinho. E o leitão? Ganhei-o em troca de uma vaca. E a vaca? Tive-a em troca de um cavalo. E o cavalo? Por aquele dei um pedaço de ouro do tamanho da minha cabeça. E o ouro? Era o pagamento que me deu o meu patrão por 7 anos de serviço. Vejo que sabes te defender muito bem neste mundo. Se agora chegares a ouvir todas as manhãs tinir dinheiro no bolso quando enfiares as calças, tua fortuna está feita. Sim, mas que devo fazer para isso? Perguntou João. Deves tornar-se amolador como eu. Para isso é preciso primeiro ter a pedra de amolar. O resto vem depois. Tenho aqui uma, na verdade está um pouco gasta, mas em troca desejo apenas que me des o teu pato. Aceitas? Ainda perguntas? Respondeu João. Se, como dizes, terei sempre dinheiro no bolso, serei o homem mais feliz do mundo. Que mais posso desejar? Entregou ao amolador o pato e recebeu em troca a pedra de amolar e mais uma outra qualquer que apanhou no chão. Eis-te aqui mais essa bela pedra, disse o amolador. É excelente para fazer uma bigorna e para endireitar pregos ou arranjar as ferramentas. Disse: fique com ela e guarda-a com carinho. João pegou nas 2 pedras e partiu muito contente, os olhos brilhando de felicidade. Devo ter nascido com muita sorte, pensou, pois tudo o que desejo se realiza. No entanto, como estava caminhando desde manhã bem cedo, sentiu-se cansado. Além disso, a fome começava a atormentá-lo, pois não tinha nada que comer, tendo devorado o farnel de uma só vez a fim de festejar a troca da vaca. Por fim, andava a custo e a cada instante era obrigado a descansar. As pedras pesavam tremendamente e lá consigo pensava
Quanto seria agradável não ter de as carregar, agora que estava tão cansado. Arrastando-se como uma lesma, conseguiu chegar até uma fonte, contente de poder refrescar a goela e descansar um pouco estendido na erva. Não querendo estragar as pedras, colocou-as cuidadosamente à beira da fonte, bem perto dele. Depois sentou e foi abaixar-se para encher o boné de água, mas sem querer empurrou um pouquinho as pedras, que rolaram para dentro d'água. João, quando as viu desaparecer dentro da água, deu um pulo de alegria. Depois ajoelhou-se e agradeceu a Deus, com lágrimas nos olhos, por tê-lo atendido mais essa vez, livrando-o do pesado fardo sem que ele tivesse de se censurar. Ai, não há ninguém neste mundo mais feliz do que eu, exclamou. De coração aliviado, livre de qualquer peso, saiu a correr e só parou quando chegou à casinha da sua mãe. Essa história do João Felizardo, como todo o conto, ele nos traz mensagens para o nosso inconsciente. Então, cada pessoa que ler essa história, que escutar essa história, vai absorver um ensinamento necessário para o seu inconsciente explorar, né? Mas aqui nós temos alguns ensinamentos, inclusive da neurociência, que a neurociência nos fala que aquilo que o nosso cérebro ele não conhece, ele não processa, né? Então, o nosso cérebro, ele precisa conhecer para processar aquela informação. Então, se a gente levar em conta que João Felizardo trocou uma barra de ouro, né? Foi trocando a barra de ouro e no fim ele ficou sem nada. Um dos ensinamentos que a gente pega da neurociência é isso, que quando nós não temos o conhecimento, nós não sabemos o suficiente sobre aquele algo, né? Pode ser um projeto, pode ser uma decisão, qualquer coisa que a gente precisa fazer, que a gente precisa agir, que a gente precisa decidir, que a gente precisa ponderar, que a gente precisa avaliar. Se nós não temos o conhecimento, se o nosso cérebro não sabe o que é aquilo, ele não vai processar da maneira correta, né? Então ali, com certeza, João Felizardo não tinha a mínima ideia de quanto valia uma barra de ouro, né? Então isso é um dos ensinamentos que para nós conhecermos, para nós decidirmos, para nós termos uma opinião, para avaliarmos, né? Sermos capazes de avaliarmos, nós precisamos conhecer, nós precisamos ter informações sobre aquilo. Outro ensinamento que pode ser tirado de João Felizardo é que às vezes a gente acha que o que a gente tem é pesado demais, né? Quanto custa a gente manter o que a gente tem, né? Quanto custa a gente ter uma casa? Quanto custa a gente ter um carro? Quanto custa a gente ter as coisas materiais, né? Então, para João Felizardo, tudo era um custo, era um peso que ele foi se desfazendo. Ele não queria aquele peso, né, na sua vida. Ele queria ser uma criança alegre, sem responsabilidades, né?
Outro ensinamento que a gente pode tirar de João Felizardo é essa questão da gente pedir, né? Que ele, em determinado momento, ele fala como ele era agradecido, né? Porque tudo aquilo que ele desejava acontecia, né? Então, às vezes, o cuidado com o que a gente quer, né? Que pode se manifestar. Então, esses são alguns dos aprendizados, mas cada pessoa, como eu falei antes, cada pessoa que ler essa história, escutar essa história, vai tirar um aprendizado, porque esse aprendizado ele vai falar diretamente com o seu inconsciente.